Olá, meu nome é Cristiane Costa e vocês estão comigo no canal Você e Deus. Há momentos na vida que somos só nós e Deus. E hoje eu venho aqui compartilhar uma história que aconteceu comigo em 2021. Essa é minha filha Luna Beatriz Oi, gente, tudo bem? e vai somar conosco nesse vídeo, né, de experiências com Deus. O ano era 2021. A gente vivia uma forte pandemia, algo nunca vivenciado, né, aqui por nós, algo histórico. E tava todo mundo com muito medo. Naquele período, Deus sempre falou comigo através de sonhos. E eu vinha tendo sonhos com muitas ondas. Eu estava no meio de alguma coisa e vi uma onda de cá e parecia que aquilo ia me matar. E quando eu começava a sair daquela onda, vinha outra onda. E internamente eu vinha passando assim um período meio que de angústia e eu não sabia se era algo que iria acontecer, se era algo por tudo que já vinha acontecendo, né? E a minha avó, né, também já havia tendo experiências com Deus. A avó Joana naquele período, ela vinha tendo uma busca diferente com o Senhor e ela tinha relatado que para uma amiga nossa que ela estava fazendo uma campanha de oração, que Deus estava incomodando ela para levantar e orar de madrugada, que ela estava tendo algo diferente da parte de Deus. Não era algo que a deixasse com medo, mas era algo que ela nunca tinha experimentado ainda, né? E nós fomos para São Paulo e quando estamos lá em São Paulo, eu e ela começa a passar mal. E a gente procura um pronto-socorro e a suspeita foi de Covid e acaba que ela fica sendo internada. Vocês já procuraram ela logo quando chegou em São Paulo? Tipo, já procuraram o hospital? Não, a gente foi para São Paulo por outra situação e de repente ela passa mal. E esse passar mal, com tudo que estava acontecendo, fez com que a gente procurasse um pronto-socorro, né? E ali no meu coração, eu queria abraçar ela, mas em razão do Por sentir que talvez era a última vez. era, eu no meu coração eu sentia, faz isso que você não vai ter outra oportunidade. Mas na minha cabeça racional, eu pensava que pensamento bobo. Ah, eu tô pessimista, né? Tô muito encucada, então eu queria desvencilhar aqueles pensamentos de mim. E de repente eu lembro de uma cena, ela lá no hospital, e eu falei, mãe, então eu já vou, né? Eu vou pro hotel e logo você vai sair, enfim, né? E no meu coração eu sentia, não vai, fica com ela, porque é seus últimos momentos. E de novo aqueles pensamentos ruins, assim, eu falava, não, minha mãe é muito forte, a avó era muito forte, né? E não vai ser Gostava nada. muito de viver, então pra ela ia lutar até o fim. Ela gostava tanto de viver que ela pensava em quando terminasse a pandemia, já estava com inúmeros projetos novos, muito ativa, empreendedora. Então, assim, eu não conseguia Imaginar. imaginar ela naquele leito de hospital passando por tudo aquilo, né? Era novo e estranho. E eu voltei ali pro hotel, ela ficou internada. E no dia seguinte falei com ela por telefone, ela tinha tido uma piora. No do segundo para o terceiro dia, ela faz uma ligação de vídeo com o médico que estava acompanhando ela ao lado. E ali eles explicam que ela precisa ser entubada, que vai ser melhor, porque na noite anterior ela passou muita falta de ar, Teve uma piora. teve uma piora, teve muita E ela já tava dificuldade. com 80% do pulmão comprometido? Nesse momento ainda não, mas já estava bem comprometido o pulmão dela. Tipo assim, a piora foi muito rápida. E quando eu desliguei ali aquele vídeo com ela, né, aquela chamada de vídeo, eu fui orar. E no que eu me prostrei ali para falar com o Senhor,
o meu coração estava muito apertado, muito angustiado. E era como se eu tivesse vivenciado naquele momento a dor do luto. Foi uma dor muito forte, uma dor muito grande e que eu me recusava a acreditar. E eu, com todos os argumentos ali, falando com Deus, a representatividade, Nisso ela já estava entubada. ela tinha acabado de desligar comigo a ligação por vídeo, comunicando que seria melhor ela ficar entubada pelos dias que viriam, né? E como o corpo dela estava reagindo a tudo aquilo. Eu fui falar com Deus, fui mostrar para Deus tudo que ela representava na minha vida. Que ela era seu tudo. E ela era minha sócia, minha incentivadora. Pelo fato de meu pai ter falecido quando eu era muito pequena, ela foi a representação da figura paterna. Ela era minha mãe. E por eu estar separada, ela muitas das vezes fazia a figura quase que de um esposo também, porque se eu tivesse com problema com vocês, corria e ligava para ela, mãe, o que que eu faço? As meninas estão passando por isso, isso e isso, né? Às vezes uma decisão de vida era ela que eu recorria, um sonho, um projeto, era com ela que eu contava. E tudo aquilo eu falei para Deus, falei, Senhor, mas assim, eu falei chorando muito, porque a representatividade que ela tinha na minha vida e a dor que eu senti naquele momento foi a dor da separação. Mas Deus não havia recolhido Separação ela. entre você e ela. Separação dela sendo recolhida, terrena, né? E embora ela estivesse ali viva, né? Estava ali sendo submetida a um procedimento que a levaria para a UTI. No meu coração eu e senti quando que era uma separação. ela foi a primeira vez pro hospital, eu lembro de você me falar que ela falou, olha, só não quero ser entubada. Então foi muito difícil vivenciar tudo isso. Foi porque era uma decisão difícil, muito embora ela tenha tomado a decisão. Ali ela foi ela comunicando. Então não tive esse peso da decisão. Mas naquele momento ali daquela né, daquela vídeo, eu só incentivei, falei que estaria esperando, que tão logo ela sairia dali. E era o que eu gostaria de acreditar, era o que eu estava acreditando, mas tinha um sentimento martelando. E ali era meio que a briga do espírito, talvez, né, de uma sensação espiritual com um sentimento racional. Não, ela vai sair, vai ficar tudo bem. E naquela minha oração com Deus, eu urrava ali, chorando por aquele sentimento de separação, de perda dela. E eu falei para Deus, eu falei, Senhor, não me tira ela. Ela é tudo que eu tenho. E expus toda a minha vida, toda a minha relação com ela, falando para Deus. E a única coisa que Deus me falou naquela oração foi de uma forma muito firme, foi, eu sou tudo o que você tem. E não me soou algo esperançoso. Aquilo me entristeceu mais ainda, porque eu gostaria de ter ouvido da parte de Deus, não se preocupa, filha, eu tô no controle de tudo, vai tudo ficar bem. Que é o que a gente quer sempre escutar de Deus. Exatamente. E ali era uma situação muito melindrosa, era minha mãe, minha base, um grande sustentáculo aqui para mim, aqui na Terra. Mas o que eu ouvi da parte de Deus, o que eu compreendi foi que ele era tudo que eu tenho. Era como se eu não tivesse que contar com ela. Eu tinha que contar com ele. E eu fiquei na dúvida se eu já não a tinha mais, ou se eu não, ou se ele iria levar. Foi assim, tumultuado meu sentimento naquele momento. E os dias foram se passando, o organismo dela foi reagindo de modo positivo. E a gente, né, eu e meu irmão ali, e tinha uma multidão orando por ela.
Ela era muito querida, muito benquista por todos. E pela fé eu estava confiante. Meu irmão chegou em São Paulo e nós ali crendo que daria certo. O organismo dela ela estava reagindo muito bem. Só que de repente teve uma piora. E essa piora, nós fomos ali intensificando as orações. E os dias foram passando 10 dias, 20 dias. E a nossa vida, eu acabei pegando Covid também. Então, nesse processo, eu fiquei muito ruim no hotel. Os sintomas que eu tive teria que ter ido para o hospital, mas por tudo que eu estava vivendo, acho que eu não tinha força física, Emocional, emocional, espiritual. espiritual. Eu estava assim meio que entregue àquela dor, ao problema, à dor física do Covid, enfim. Mas não queria acreditar que a sua mãe ia embora. Não, de forma alguma. De forma alguma, eu não conseguia visualizar essa situação. E eu já tinha vivenciado um milagre, que inclusive vai ser pauta para outro programa, né? Que foi quando teu pai esteve na UTI. Então, eu já tinha vivenciado um milagre de vida. E com a fé que eu tinha, o relacionamento que eu tinha com Deus, tudo que eu cria que Deus podia fazer, que é todas as coisas, não há nada impossível para Deus. Eu juntei 2 e 2 são 4. A minha fé e o que Deus pode, deu tudo certo. Então, minha mãe vai sair. E a gente vai contar esse testemunho, né? E ali eu naquele quarto, com Covid também, sofrendo as penalizações do Covid, orando ali pela minha mãe, buscando da forma que eu conseguia, porque tinha dia que eu não conseguia levantar da cama e tomar um banho de tanta fraqueza. Meu Covid passou, aqueles sintomas passaram e minha mãe continuou hospitalizada e entubada. E o tempo foi passando e vieram algumas decisões a ser tomadas. Olha, ela precisa fazer traqueostomia, porque ela precisa continuar entubada, o pulmão dela não está reagindo tão bem, então vamos fazer traqueostomia. Veio a decisão da traqueostomia. Ela saiu da ala do Covid, agora já pode receber visita. Então, vamos vivenciar essa fase de visitar ela na UTI. Só que o corpo dela, especificamente o pulmão, não estava reagindo. Como que é o nome? Já tinha pedrado, Atrofiado o pulmão. atrofiado. Tinha atrofiado. Mas eu cria no milagre. E ali eu contendia com a equipe. Eles falavam, olha, no caso dela, a gente nunca viu ninguém sair vivo. E eu falava, porque vocês não conhecem o meu Deus, porque vocês nunca vivenciaram milagre. Eu sei a quem eu sirvo, eu já vivenciei milagres e eu sei que ela vai sair. Não cabia outra ideia na minha cabeça Ela não saiu. ela não sair dali viva, né? E nesse tempo passou um mês, passaram-se 2 meses, e a cada visita que eu ia, eu via ela naquela sala cheia de acessos, por tudo quanto é lugar, e muitas Ela máquinas. já tinha feito hemodiálise, né? Começou o processo de fazer hemodiálise, e eram muitos acessos, e eu via ela definhando ali, morrendo um pouquinho a cada dia. Até que eu cheguei e falei, Senhor, o Senhor não ama ela? Olha o quanto ela está sofrendo, o corpo dela está padecendo. E por outro lado, minha mãe era uma pessoa tão boa, ajudava tantas pessoas, né? E eu tentei argumentar dessa maneira. Fui com outros argumentos. A Já que formação. Deus não tinha te respondido do jeito que você queria, eu vou tentar outros argumentos. E eu tenho formação jurídica, então tudo que um advogado quer é um fundamentozinho ali para poder embasar a tese dele. E eu falei, Senhor, o Senhor não ama ela, olha tanto que ela está sofrendo, os acessos que ela está tendo, né? Os acessos que eu digo de veias e enfim, né? E eu queria muito convencer Deus que ela
precisava sair, que eu precisava dela, que ela tinha muita vida pela frente, que ela tinha muitos planos, e nós tínhamos muitos planos. E Deus se limitou a responder: e eu não amava meu filho? E quando eu ouço essa pergunta da parte de Deus, era como se eu tivesse ignorando todo o plano de salvação que Jesus teve por nós na cruz, toda a dor que Jesus suportou por nós, né, na cruz. E é como se eu estivesse ignorando também todo o amor que Deus teve por Jesus aqui na terra. E ele deu seu único filho por nós, por amor a nós. Sim. E é como se eu estivesse ignorando também todo o amor dele por mim e por minha mãe também. Né? E ali eu entendi que, apesar de tudo, Deus amava, sim. E que talvez os planos dele não fossem o mesmo que os meus para ela, mas que ele a amava. E talvez sua mente tão pequena não estaria imaginando tudo hoje aqui na frente. Não, claro que não. Minha mente não conseguia imaginar uma vida sem ela. Mas o processo de oração, as campanhas, era muito intenso. E um determinado dia, conversando contigo, que estava lá em Cacoal, né? Você não foi para São Paulo conosco. Você me conta que você teve uma visão. E como que foi essa visão? Então, como a minha mãe disse, a gente tinha um grupo de WhatsApp e era uma roda de 24 horas de oração. E eu tava lá na minha hora de oração, tava meditando a palavra e a minha prima mandou um versículo da Bíblia. E eu lendo esse versículo, de repente Deus me mostra minha avó em um deserto, segurando a mão de Jesus. Eu conseguia ver toda a minha avó, ela em pé indo. Jesus, eles iam de costas, né? Tipo, eles estavam de costas pra mim. Eu via lá Jesus com sandalinha, vestidinho. E eu só não conseguia ver o rosto. Mas eu tinha certeza no meu coração que era Jesus levando a minha avó. Minha avó, ela nem olhava pra trás e eu, desesperada, chorando, gritava. Assim, desesperada mesmo. Falando assim, vó, volta. Vó, volta, vó, volta. Preciso de você. Por que você vai me deixar? Né? Eu questionava ela. E ela nem, ela toda feliz indo com Jesus, sabe? E aí Jesus virava pra mim e falava que ia levar minha avó, mas que voltava pra ficar com a gente. E aí eu comecei a chorar e tudo mais, mas eu entendi que Jesus ia levar a minha avó, sabe? Não tinha mais o que fazer. Jesus ia levar a minha avó. E eu ligo pra minha mãe e falo: mãe, eu tive uma visão e a avó não vai voltar. Que raiva dessa visão. E a minha mãe começa a ficar brava comigo e falar: minha filha, você tem que repreender isso em nome de Jesus. Repreender o espírito da morte. Porque quem dá a última palavra é Deus. Sua avó não morreu ainda. Vamos orar e repreender essa visão. Eu fiquei muito... Não vou dizer triste, que você não teve culpa da visão, claro que não. Mas, assim, ouvir isso era tudo contrário ao que eu buscava. E quando você me fala isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a história do rei Ezequias. O rei Ezequias tinha recebido uma sentença de morte. E ele clamou, pediu misericórdia. E Deus acrescentou mais 15 anos de vida a ele. E a única coisa que passou na minha cabeça é que, tá, Deus falou com a minha filha, mas ainda não recolheu ela. Então, Deus pode se arrepender e pode acrescentar vida à minha mãe. Então, eu comecei a orar nesse sentido. Eu achei uma tese. Eu vou começar a orar em cima disso. Senhor, assim como fizeste com o rei Ezequias, tem misericórdia na vida da minha mãe, acrescenta anos de vida a ela. E comecei a orar muito em cima disso.
É, E minha mãe vinha fazendo algumas orações antes. Orações por reconciliações familiares, orações por questões profissionais, orações por relacionamento entre netos. E nesse processo que ela ficou na UTI, eu pude ver todas as orações dela sendo cumpridas. Eu não sei se foi o tempo que Deus preparou para que ele pudesse E cuidar de não cada foi só na detalhe. época, né? Foi uma coisa que continuou e continua constantemente. Foi. E foi transformador. E voltando ali, ela ali no hospital, aquele sofrimento, aquela angústia toda, um belo dia eu acordei e eu continuava tendo sonhos. Só que os sonhos que eu passei a ter durante esse processo, eu interpretava como sendo um sonho de vitória, segundo o meu querer. E como que eram esses sonhos? Ah, um deles, por exemplo, era época de pandemia. Eu nunca tinha visto como que estava sendo um cortejo fúnebre, como que estava acontecendo, né? A gente muito receosos ali Em sair de em casa? sair, ter aglomeração. E eu tive um sonho que tinha um carro de som tocando músicas. E eu e minha mãe estávamos na frente desse carro de som dançando e muito alegres. E eu pegava uma coroa de florzinhas dessas, tipo esses mosquitinhos bem delicadinhos. E era uma coroa muito bonitinha. E eu colocava na cabeça dela e eu falava: essa é a coroa da vida, mãe. A gente superou aquela fase, você não morreu. Você está aqui vivo e a gente está comemorando e você recebeu a coroa da vida. Talvez se eu tivesse sido um pouco mais racional e ido ali na Bíblia, a coroa da vida significa lá na glória. Mas eu Mas interpretei. você não queria acreditar. Não, não, de forma alguma. Porque no sonho eu ainda fazia menção àquele período da UTI. E eu falava: você não recebeu a coroa da morte, você recebeu a coroa da vida. Não era aquela coroa que tem ali do lado do caixão. Era uma coroa da vida. E a gente festejava e a gente dançava alegremente. Então, assim, eu cria que ela sairia dali viva. Eu tive um outro sonho que eu estava por cima de um mar muito azulzinho, muito bonito. E eu caminhava por uma ponte de madeira. E aquela ponte de madeira pegava o mar inteiro. E eu estava ali de carro. E ela era larga. E eu dirigia por aquela ponte e olhava, tipo uma estrada, né, de madeira. E eu olhava e contemplava aquele mar bonito e tal. Só que chegava num dado momento aquela ponte ia estreitando. E aquilo ia me causando angústia porque eu tinha que começar já a olhar pro lado de fora para poder ir De um mar. dirigindo para não cair no mar. Só que chegou no ponto que estreitou tanto que eu tive que descer do carro e faltava assim uns 20 metros para chegar na areia. E eu falava: que estranho, essa ponte não chega na areia, agora eu vou ter que ir nadando. E aí eu pulava, dava pé já e eu seguia ali nadando. E o meu sentimento era: o tempo está acabando, essa luta está terminando. E logo isso tudo vai acabar. Só que como o mar era muito bonito, tudo muito calmo, eu falava: a vitória está chegando. A luta está acabando, né? E tive vários outros sonhos, mas todos eu interpretava sendo uma resposta positiva para as minhas orações, que era de ter minha mãe de volta. E um determinado dia eu acordei e aí eu já não tive mais um sonho, eu tive uma visão de olho aberto ali e eu vi muito claro quando Deus não, eu via minha mãe deitada, alguém tentando fazer a massagem nela ali cardíaca. E ela já não respondia mais. O corpo dela só balançava, mas ela não tinha mais movimento. Até que entrou uma mão na visão e veio cobrindo ela dos pés para a cabeça, enrolando ela com um pano branco. E eu entendi que Deus iria recolher minha mãe. E ali você aceitou. Não, não aceitei. Já tinha quanto tempo que ela tava na UTI?
uns 2 meses e uns 15 dias aproximadamente. E eu fui orar para Deus, com Deus, e chorei muito, muito, muito mesmo. E o meu sentimento não é que ele estava começando a aceitar, porque aceitar a gente não aceita isso. Mas talvez compreender que a vontade de Deus fosse soberana. E já que a vontade dele, se de fato fosse essa, o meu sentimento foi: o que que vai ser de mim? Né, assim, porque foi uma vida caminhando junto dela e tendo ela como uma incentivadora, como cumprindo muito bem o papel dela de mãe e de pai. E além de tudo isso, ela era a minha melhor amiga. E nós já tínhamos, nas caminhadas da vida, quebrado financeiramente algumas vezes. E todas as vezes a gente conseguiu se reerguer. E de repente eu me ver ali com aquele sentimento de orfandade, como que seria? Porque com ela eu já tinha passado algumas vezes por isso. E tinha coragem. E tinha coragem, De tinha tentar. tido uma resposta muito positiva para todas as adversidades. Ela era algo palpável, que eu poderia sentar ali e chorar, né, e desabafar e planejar. E como seria sem ela, né? Como seria essa jornada sem ela? E naquele momento me veio uma preocupação muito material. E se eu quebrar, para onde eu vou? Porque se ela estando aqui, eu sabia que eu poderia ir para as asas, para debaixo das asas dela. E que eu teria acolhida, né? E com 2 filhas, embora a empresa estivesse indo bem, mas me veio muitos medos. E não só afetivos, mas um medo material. Como que eu vou recomeçar minha vida se eu precisar recomeçar? Qual caminho eu vou pegar se eu precisar? Porque, por exemplo, é só eu. Seria eu, né? Eu e É. vocês duas. As 2 filhas. E me veio literalmente um medo do que seria de mim nesse sentido. E em meio ao desespero, ali chorando, eu pedi para que Deus me desse uma palavra que falasse ao meu coração. E eu, no fundo, eu queria abrir a Bíblia, mas que nem viesse uma palavra nesse sentido, viesse uma palavra de vida, viesse uma palavra de renovo, mas de vida, de milagre. E ali no meio das minhas angústias, depois de ter tido aquela visão muito clara, eu pedi uma palavra para Deus. E Deus me deu uma palavra em Mateus, eu quero compartilhar aqui agora com vocês, né? Uma palavra está no livro de Mateus, capítulo 6, dos versículos 26 a 34, que diz o seguinte: olha os passarinhos, não se preocupam com alimento, não precisam de semear, nem de colher ou de armazenar comida, pois o vosso Pai Celestial é quem os sustenta, e para ele vocês têm muito mais valor do que os passarinhos. As vossas preocupações poderão, porventura, acrescentar um só momento de tempo da vossa vida? E para que se preocuparem com o vestuário? Olhe os lírios do campo, que não têm cuidados com isso. Contudo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como eles. E se Deus veste a erva do campo, que hoje é viçosa e amanhã é lançada no fogo, não acha que vos dará também o necessário, almas com tão pouca fé? Portanto, não se preocupem com a comida e a roupa para vestir. Os gentios é que se afadigam com estas coisas, mas o vosso Pai Celestial sabe perfeitamente que precisam de tudo isso. Deem, pois, prioridade ao reino de Deus e à sua justiça,
e ele dar-se-vos-á todas estas coisas. Não se preocupem com o dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o teu mal. E eu vi como resposta que verdadeiramente Deus havia decidido recolher ela, mas que cuidaria de mim, de nós, da nossa família, e que aquela preocupação tão pequena que eu estava tendo, mas ao mesmo tempo tão grande, porque para mim era uma preocupação gigantesca, Deus cuidaria de tudo. E naquela tarde eu estranhamente pude descansar no Senhor e esperar que a vontade dele fosse feita. Ali você já tinha entendido. Ali eu tinha entendido, mas eu ainda queria acreditar que Deus, se ele quisesse, ele poderia mudar a história. E até hoje eu acredito nisso, que se ele quisesse, ele teria mudado a história. Mas a vontade de Deus para minha mãe era de ter encerrado o plano dela aqui na Terra. E à noite eu recebo a ligação do hospital que ela havia partido. E minha mãe gostava muito de viver. Ela tinha muita sede pela vida. Eu fui para o hospital acompanhada do meu primo e da minha tia, desenrolar ali os trâmites, né, burocráticos, para que pudesse levar o corpo dela para Rondônia, onde a gente morava. E quando eu cheguei lá no hospital, eu vi ela já falecida, vi o corpo dela. Ali foi um momento muito difícil mesmo. E uma coisa ficou martelando na minha cabeça: onde que ela está? Não o corpo dela, que eu sabia que, né, eu compreendi que foi a vontade de Deus. Mas eu não queria ler na Bíblia onde que está o espírito dela. Eu queria que Deus falasse. Que Deus me falasse, porque Deus... Se ele já te falou durante todo o processo, você queria que ele conversasse com você, tipo assim, filha, sua mãe tá aqui, tá tudo Exato, bem. eu queria ter aquele consolo. E Deus foi me dando dicas, foi falando comigo em sonhos, em sentimentos, em orações. E eu me senti legítima perguntando para Deus onde ela estava. E aquilo começou a martelar a minha cabeça. Era a única coisa, não saía da minha cabeça, não saía da minha cabeça. E eu não falei nada para ninguém, mas questionava muito a Deus. E no retorno para Rondônia, tinha meus momentos ali de choro, normalmente no banho, até porque eu precisava passar força para vocês, não deixar vocês crianças desmoronar. Mas isso não saía da minha cabeça. E mais ou menos uma semana depois da partida dela, você estava dormindo comigo, né? E no outro dia você teria aula cedo, e você é muito comunicativa, e conversando. Afinal, nós havíamos ficado basicamente 2 meses e meio, né? Longe uma da outra. E tinha muita coisa para falar, e muita coisa acontecendo, e você querendo contar tudo numa única noite. E de repente falei, não, Luna, vamos dormir, porque amanhã você tem aula, e tem que acordar cedo, senão você não vai acordar, enfim. E a gente tinha o costume, né, de sempre orar ali antes de dormir, desde pequenininha. E aí minha mãe, Luna, vamos dormir, que não sei o que, amanhã você tem que acordar cedo e tal. Deita aí e ora. Aí tá. Virei pro lado, comecei a orar. E ali Deus me mostrou onde minha avó tava. E como que era? Na visão, a minha avó, sabe no Parque Flamboyant? Era tipo um parque flamboyant, um lago. Era tudo tão lindo que assim, me dava uma paz no coração, me dava uma vontade de ficar ali, que se eu pudesse, eu ficava, sabe? Era realmente um sentimento de paz que eu senti. E saber que minha avó estava bem. Eu lembro de você comentar que todos que estavam ali estavam vestidos como se fosse para um casamento. Isso. Ela estava vestida como se fosse para um casamento e chegava um senhor e colocava uma florzinha assim no cabelo dela. E ali eu via que ela realmente não voltaria de jeito nenhum. Que bom, né? Que ela já estava falecida.
Mas ela realmente queria estar ali, sabe? Ela não foi emburrada, porque minha mãe a gente tinha um sentimento que não, ela foi emburrada, ela amava viver. Como que ela não pode, ela não pode ter o direito de querer estar ali. Pra gente era a gente aqui na Terra parece tão injusto tudo isso, sabe? Ela ter vivenciado todo esse processo e ainda assim ter um sentimento de paz lá onde ela estava. E eu lembro de você comentar comigo, se você tivesse tido a oportunidade de escolher, você teria escolhido Sim, ficar lá, que foi algo único que você sim. vivenciou. E embora ninguém soubesse dessa minha busca de querer saber como ela estava, eu entendi que Deus ter te mostrado algo nesse sentido foi uma resposta para mim e acalmou meu coração. E não sei se exatamente é isso, se é desta maneira, ou se foi Uma algo forma de Deus te mostrar. de me acalmar. Que olha, não se preocupa, a paz onde ela está, né? E por mais que eu tivesse fé e conhecimento bíblico, naquele momento eu não queria mais ler. Eu queria ter certeza, eu queria que isso chegasse a mim de Uhum. outra maneira. E quando você fala pra mim, você já quase dormindo e fala, mãe, eu preciso te falar mais uma coisa. Deus Eu, mandou te falar. eu falo, não, Luna, amanhã a gente conversa. E você fala, não, eu vi minha avó e Deus mandou te falar agora. Aquilo eu entendi assim como uma resposta. E eu questionava muito Deus, eu falava, Senhor, usa teus filhos, teus vasos aqui na terra, me mostra, fala comigo. E não só você me falou isso, mas outras pessoas disseram que sonharam com minha mãe, que ela estava cantando com os anjos, que ela estava no local de festa celestial e que ela estava muito bem e que ela dizia no sonho para outras pessoas. Eu tô ouvindo umas pregações lindas, eu conheci um pastor tão diferente e onde eu tô, eu tô tão bem. E aquilo eu senti como um aconchego de Deus, um carinho de Deus para comigo, assim, porque ele não tinha obrigação de ter me mostrado nada. Os planos dele são soberanos e vai ser, vai se cumprir na vida de todo mundo no tempo em que ele achar que é certo. E eu sendo tão pequenina, né, tão humana, Uhum. tão cheia de pecados, e Deus na sua grandeza, pela tua misericórdia, ele achou graça em mim e resolveu compartilhar comigo, ainda que fosse um momento tão doloroso. Uhum. Mas quando eu sinto assim que Deus falou comigo, mesmo que não fosse o que eu quisesse ouvir, eu fico muito agradecida e Uhum. maravilhada por estar ouvindo a voz do Sim. Senhor. E Deus cumpriu o plano dela, a vontade dele na vida dela. Eu tenho certeza que minha mãe foi embora para perto do Senhor, salva em Cristo. Sei pela fé onde ela está e sei que um dia nós vamos nos encontrar. E assim, eu me recordo, ela morreu dia 27 de março. Foi. Março do ano passado, ela tava morando com a gente, porque o apartamento dela tava em reforma. Em março do ano, um ano É, antes, um ano antes. né? Um ano antes Aham, dela partir, isso. porque o ano passado ela já tinha É. partido. Ela ali dormindo comigo e, como minha mãe disse, eu gosto muito de conversar. E meu avô é falecido. E eu questionava minha avó, perguntava: Vó, você não sente saudade do meu avô? Como que é, né? E aí, minha avó, a gente ali tendo um diálogo. E ela falou assim: Ah, minha filha, porque minha avó me chamava de minha filha, ou Luninha. Ela falava assim: Eu acho que ele cumpriu tudo que ele tinha pra cumprir aqui na Terra. E foi feita a vontade de Deus. E na época eu tinha fortes crises de pânico. Minha mãe já tava dormindo e eu ali conversando com a minha avó no meu quarto.
E a minha avó me falava assim: ó, mas a avó já cumpriu tudo que ela tinha pra cumprir aqui na terra, sabe? Tudo que Jesus mandou a avó cumprir, a avó cumpriu. Então, assim, quando a avó falecer, eu não quero que você não quero ver ninguém chorando. Minha avó não gostava de ver ninguém chorando, ninguém se lamentando. Verdade. Ainda mais com a partida dela. Eu acho que assim, ela jamais ia querer. Ela me falava assim: então eu não quero ver ninguém chorando. Se você vê, é pra ajudar a Belinha, seu tio, sua mãe. E eu comecei a chorar e falava assim: vó, para de falar essas coisas, você não vai morrer, vai demorar muito ainda. E aí eu ia lá no quarto da minha mãe e falava assim: mãe, a avó tá falando que ela vai morrer. Mas na verdade ali ela já sabia que tinha cumprido tudo e que ia partir, né? Quando Deus me deu aquela visão de que tava levando ela, não pense que eu. Nossa, Deus tá levando a minha avó. Eu questionei muito a Deus, eu não achei justo. Até mesmo depois que ela partiu, eu demorei muito pra aceitar o não de Deus. Porque a minha vontade era que ela ficasse, não achava justo. Como assim, minha avó? Ela faz bem pra todo mundo, ela ajuda todo mundo, sabe? Por que o Senhor vai levar ela? É que a gente quer justificar que de repente só pessoas ruins podem Aham. morrer, né? Como esquecendo de um plano maior que Deus tem para Sim, nós. A gente não acha justo quando no nosso consentimento uma pessoa boa morre. Por que que fulano morreu se Beltrano, que faz tantas coisas ruins, é tão difícil, dá tanto trabalho, tá ali vivo? Mas a vontade de Deus é a vontade de Deus, não cabe a nós. mas depois assim eu compreendi, sabe? Eu entendi realmente o tamanho da misericórdia de Deus, o tamanho do cuidado dele conosco. Porque assim, como você disse, ele poderia não ter mostrado nada. A gente ter só vivenciado todo aquele processo, não ter. Ou de repente ele só ter levado ela, sabe? Sim. Mas ele cumpriu todas as orações dela, todos os pedidos dela, sabe? E ter mostrado tudo pra gente, pra realmente se preparar quando ele fosse recolher ela. Então, o meu coração hoje é cheio de gratidão, sabe? Por tanto cuidado que Deus tem conosco. E a partida dela foi em 2021 e nós estamos em 2024. E de lá para cá, essa palavra aqui de Mateus vem se cumprindo dia a dia. Eu vejo o cumprimento dela nos detalhes, esse carinho da parte de Deus, esse zelo, esse cuidado. E ao mesmo tempo, na minha vida, o que mudou foi que a minha confiança, a minha segurança não tem que estar em homem nenhum. Não pode estar nas minhas filhas, não poderia ter estado na minha mãe, não pode estar no meu irmão, em um companheiro. Nossa confiança tem que ser exclusiva no Senhor, Sim. né? É isso que a Bíblia nos ensina. E com toda essa história, é isso que eu tiro. Primeiro, a vontade de Deus ela é soberana. Eu exercia a minha fé, eu tinha fé para que tudo fosse se cumprir de modo positivo com a saída dela. Mas a vontade de Deus é soberana. A nossa segurança tem que estar Em Deus. exclusivamente em Deus. Sua Sim. segurança não pode estar na mamãe. Tem que estar exclusivamente em Deus. E, e aquilo que Deus me falou na palavra no dia que eu clamei por Ele, eu vejo isso se cumprindo todos os dias. E, e o período de luto passa, aquela tristeza mais intensa vai sendo amenizado, vai ficando a saudade. E crendo que Deus está no controle de tudo. Amém. E essa mensagem que eu deixo para vocês, Deus está no controle de tudo. Nada acontece por um acaso. Ninguém vai embora antes do querer de Deus.
ainda que a partida tenha sido de uma maneira trágica ou de uma maneira inesperada, tudo está no controle de Deus. E as promessas de Deus não são só para nós aqui na terra, ela se estende para o céu. Um dia vamos nos encontrar todos lá e todos estaremos sentados à mesa desfrutando das bodas do Cordeiro. Amém. E é isso que nós cristãos acreditamos. Essa é a nossa fé. Um abraço para todos vocês, que vocês possam se sentir um pouco assim tocado por esse testemunho. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, pessoas que às vezes estão passando por um momento de luto também, Para que a fé dele seja edificada. para que a fé seja renovada, edificada e que compreenda que Deus está no controle de tudo. E siga nosso canal, deixe seu like, nos ajude a movimentar esse canal, para que muitas pessoas possam ser alcançadas com essas experiências, com esse testemunho. E venha também deixar o seu testemunho aqui, entre em contato conosco. Vai estar aqui o nosso e-mail, nos nossos contatos. E é isso, um abraço para todos vocês.